Ó, eu já quero adiantar aqui para você que é extremamente importante você ter, sim, um bom software de folha de pagamento. Até depois de 4 anos aí de implantação do E-Social, ainda tem muita gente que acha que o software vai resolver, mas na verdade, né, são dúvidas técnicas. No meio da implantação do E-Social, eu trabalhei como suporte, né, em uma empresa aí de software na área contábil. Então, mais da metade dos atendimentos que a gente recebia era em dúvidas que não precisavam estar ali esperando algumas horas, mas se elas soubessem a parte técnica do E-Social, não precisaria ficar esperando ali todo aquele tempo para poder ser atendido. Então, bem-vindo de volta aqui ao canal da NIT. Eu sou o Guilherme Borges, professor titular na NIT Treinamentos. Quero que você comente aqui se você passou por algum tipo de desgraça, esperou não sei quantas horas. Vamos compartilhar aqui, né? Vamos rir um pouquinho aí, porque já passou o tempo. Eu sei que agora você já dominou esse assunto também, ou está buscando dominar. Então comenta aqui, quero ler esses comentários. Como por exemplo, né? Eu lembro que no início da implantação do E-Social, e várias empresas do grupo 1, empresas do grupo 2, e eles estavam com muitas dúvidas, então o atendimento lá era automático. Então dava o horário 7h40, por exemplo, todas as telas já aparecia ligação. Então todo mundo já tinha alguém para atender 7h40 da manhã, né? Isso em qualquer dia da semana. Sexta-feira parece que piorava porque o pessoal deixava para sexta-feira. E no meio dessas dúvidas, o que eu vi bastante acontecer? Pessoas esperando ali na fila, porque às vezes formavam uma fila de 10, 15, 20 pessoas esperando para ser atendidas e o suporte não estava dando conta. Vinha 20, aí depois entrava mais um e tinha gente que esperava 1 hora, 1h30, mesmo tendo ali, acho que uns 15 ou 20 só para o departamento pessoal do estado, tá? Tô falando de um estado só. E nesse período, né, eu peguei alguns casos mais ou menos assim. A pessoa ligava lá, ficava esperando 1 hora, 1h30, aí ela chegava no atendimento conosco, né, comigo ou com qualquer outro colega, e ela saía do atendimento em 5 segundos ou 10 segundos. Por quê? Porque as dúvidas que elas tinham não era relacionada ao software em si. As pessoas estavam com tanto medo do E-Social, tanta dúvida, que elas achavam que era o software que estava com algum problema, estava com erro, aparecia um erro lá de configuração do cadastro do trabalhador. Por exemplo, a matrícula está inválida. E se você abrir o MOS, se você abrir o layout ali, você consegue resolver fácil. Você não precisa entrar em contato com o suporte de folha para você, né, tirar aquela dúvida ali. Então imagina, você perdeu 1h30 do seu dia, né, e nós sabemos que na rotina do DP, 1h30 vale ouro, apenas para tirar uma dúvida que foi 5 segundos resolvido. Mas o pessoal fazia muito isso porque, né, eles não conheciam layout, não conheciam manual de orientação, nem sabiam da existência do MOS, né? O único que eles iam recorrer era ao suporte, né? Falaram, vou ligar lá para o Guilherme. E por que eu estou te contando isso? Existem vários benefícios, né, para você usar um software de folha de pagamento, né? Primeiro, né, você tem ali a gestão dos documentos, né? Eu trabalhei com um contador que ele guardava as coisas tudo em armário. Todos os documentos, contratos, eles guardavam lá em armário. Querendo ou não, tem muita gente que se organiza melhor assim, às vezes em arquivo e tudo mais, mas vai passando o tempo, a gente precisa se atualizar. Se você abrir qualquer software de folha de pagamento, você fala assim, eu quero o contrato de experiência do fulano, do Guilherme, lá de 2018. E se eu não tiver salvo esse arquivo? Né? E se não tiver numa pasta, por exemplo, né? Querendo ou não, o sistema de folha de pagamento, por exemplo, o que eu utilizo, ele traz muitos relatórios comparativos. Então, ele traz a base de dados do E-Social comparado com a base de dados do sistema. Para eu não precisar acessar o E-Social para ver o que está errado, então ele já me mostra no sistema. Então, gestão de documentos, gerar relatórios, controle de admissão, controle de demissão, controle financeiro, querendo ou não, muitos sistemas aí já estão adaptados, né, para ter o controle financeiro, de recebimento do escritório, de honorário de clientes, né? Então, o financeiro também pode estar ali junto, né? A maior capacidade também na gestão de pessoas, né? Também, querendo ou não, você tem um software, você consegue estar organizando, vendo as informações de maneira mais analítica, de maneira mais sistêmica também. Então, você tem essa maior capacidade de ter uma gestão melhor de pessoas também. Folha de pagamento. O que empresas inteligentes, escritórios inteligentes fazem? Eles fazem o provisionamento da folha de pagamento. O 13º, provisionam as férias, para quando chegar lá no final do ano, ela não ficar desesperada, falando, meu Deus, eu dependo do faturamento desse mês para pagar os empregados. Com o sistema, com o software, né, você consegue fazer também esse controle de uma maneira bem mais eficiente do que você fazer na mão ou numa planilha. A redução do custo, né? Porque quando você tem um sistema, você consegue otimizar o tempo. Otimizando o tempo, às vezes você otimiza a mão de obra, né? E otimizando a mão de obra, você não vai precisar ter uma pessoa para fazer algo que o sistema está ali para fazer.
Ó, um exemplo, né? No sistema que eu utilizo, eu sei que vários outros têm também, eles têm a rotina automática, né? Alguns sistemas. A rotina automática funciona da seguinte forma: você coloca ali quais são as empresas que são mais tranquilas, elas não têm hora extra, elas não têm muita coisa para fazer, é só fechar a folha e ok. Beleza, eu pego essas empresas e eu coloco elas numa rotina automática. Eu configuro assim: primeiro eu vou gerar a folha, depois eu vou salvar os relatórios e mandar por e-mail. Meu sistema ele já dá a opção para mandar por e-mail. Vou gerar a folha, vou gerar o relatório do Olerite, do trabalhador, vou gerar a folha de pagamento e vou gerar o arquivo da Cefip, por exemplo, né? Pronto, quando finalizar todas essas etapas, eu mando a informação de remunerações e pagamento para o E-Social. Ah, mas tem empresa que não dá, realmente, tem empresa que não dá. São empresas simples que eu consigo fazer esse tipo de processo, mas eu ganho um tempo muito bom, né, simplesmente o sistema está fazendo isso por mim. Eu consigo deixar tudo parametrizado. Falei alguns dos pontos assim importantes quando você tem um software de folha de pagamento. Mas, né, se você não souber disso que eu vou falar para você, e quem já é meu aluno aí também, quem já conhece a NIT, sabe exatamente o que eu vou falar agora. Se você não souber isso que eu vou te falar, que são 2 pontos: conhecer o MOS e conhecer os layouts. Você sabia que no E-Social não existe o tipo de folha complementar? Eu acredito que você já sabe se você já está atuando. Se você está entrando agora, você pode ter assustado. Não existe a folha de pagamento complementar, não existe rescisão complementar. Então, como que eu faço? Agora, eu não vou responder para você. Por que eu preciso conhecer o MOS? O Manual de Orientação do E-Social, o próprio nome já diz. É meio redundante, mas ele dá orientações. Como que eu baixo o MOS? Você vai acessar o site do E-Social, tá? Sem ser a página de login ali, aquela página que tá as notícias e as outras coisas. Você vai em documentação técnica, ali é fácil de localizar, e você vai baixar o MOS. Você vai dar no seu teclado a tecla Ctrl e a tecla F. Ctrl F e você vai digitar a seguinte palavra: complementar. Tá? Quando você digitar essa palavra, já vai aparecer as informações com relação à rescisão complementar e folha complementar. Como você tem que proceder, né? Uma dúvida que eu atendo até hoje, que muita gente tem, como é que faz, e isso e aquilo, que às vezes as pessoas esquecem também, está lá, pronta. Preciso ler tudo? Não precisa, é só o que você, de fato, tem a necessidade. Você vai pesquisar com as palavras-chave ou através do evento mesmo, né? Outros exemplos de estagiário, do CAT, né? Quais são os prazos, está tudo lá. Agora, o segundo ponto que eu preciso que você preste muita atenção também, como eu já falei, é o layout. Por que é importante eu conhecer layout? Né? Isso já vai um pouquinho mais profundo, porque dentro do layout tem várias regrinhas, tem vários detalhes que já tira muita dúvida também. Né? Por exemplo, né, dentro do layout, você vê ali um exemplo na questão do evento de remuneração, 1200, tá? Para as informações do SST. Lá dentro, você vai ver que também está relacionado às informações do SST no que diz respeito à aposentadoria especial. Né? Então, você vai ter os códigos dentro lá que você precisa estar utilizando e, muitas vezes, até mesmo para você confrontar o seu sistema com as atualizações. Sempre que sai uma atualização do E-Social, eles mudam o layout, muda o layout, ou coloca uma nota técnica quando muda o layout, ou altera dentro do MOS alguma regrinha também, nas regras de validação. Então, você conhecendo o layout, você pode falar, ó, o sistema você precisa se atualizar. Esse campo já não existe, esse campo passou a existir, por exemplo. Né? Então, você conhece, você sabe onde está o erro, você pode confrontar esse erro, e você pode pedir por uma atualização. Né? O que eu já vi muita gente bater pé, né? Muito sistema, muito suporte, fala, não, tá errado. Aí quando vai ver, precisava atualizar o layout, precisava corrigir algum detalhe, alguma regra de validação que mudou. Então, por isso que é importante você conhecer, já um pouquinho mais profundo, mas aos pouquinhos você vai conhecendo. E aí, você percebe que apenas o software não resolve o meu problema. Né? E é algo que eu falo muito para os alunos, é isso, não se prenda a software. Né? Não se prenda por, Guilherme, mas eu gosto tanto de usar a Domini, a TOTS, a Reuter, não sei o que, X ao quadrado, né? Não sei qual software você usa aí. Mas e se amanhã o seu escritório mudar? Ou pior, né? Não aconteça com você isso. Se você perder o emprego e precisar ir para um outro escritório,
né, que atende um outro software. Já falamos que o software que atende nos ajuda em muitos pontos, mas isso não é o suficiente, ok? Então eu preciso sempre buscar mais. E aqui da NIT, aqui no canal da NIT, a gente tem uma playlist muito completa aí do E-Social, tá? Então se você quer aprender mais, né, eu recomendo que você assista alguns vídeos aí, clicando no card que vai aparecer aqui em cima ou no link que está aqui na descrição do vídeo. Eu sou o Guilherme Borges, professor titular na formação de especialista em E-Social, e esse foi mais um vídeo aqui no canal da NIT, e eu te espero no próximo.